Olá, esse é o canal Códigos da Bíblia, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre a importância de se conhecer a Palavra de Deus. Então fica comigo nesse assunto muito interessante e para esse estudo eu vou usar aqui Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Para começar esse estudo, pequeno estudo, eu vou logo adiantando que eu vou dividir esse estudo em duas partes, para não ficar tão grande, porque o meu primeiro vídeo ele ficou muito grande, ele ficou com 24 minutos, mas foi um assunto muito importante, foi um assunto edificante, que foi sobre o Espírito Santo, Nós falamos sobre a água, a relação da palavra, da água e do Espírito Santo, e foi muito edificante. Então, nesse estudo agora nós vamos falar sobre a palavra especificamente, Bom, e para começar esse vídeo a gente vai pegar aqui primeiramente Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Então, aqui a gente percebe que a palavra de Deus, ela tem que ser motivo de alegria, ela tem que ser motivo de gozo, Gozo da alma, entendeu? Ela tem que ser motivo de alegria. Lá em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, entendeu? Então a gente tem que conhecer as Escrituras. Aqui no texto diz que ela é alegria para minha alma, para o meu coração, entendeu? Então a gente vai pegar aqui Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada e luz para os caminhos. Então, a Bíblia diz que esse mundo jaz em trevas, Então, se você precisa de lâmpada e de luz, é porque você está na escuridão, Ninguém anda com lâmpada e com luz, a luz do dia, A luz do sol, Então, a palavra, ela é lâmpada e ela é luz para nos guiar na escuridão, nas trevas, na ignorância. Então, o primeiro motivo que você precisa que você precisa conhecer a palavra de Deus é que ela é lâmpada e ela é luz, entendeu? E agora nós vamos ver algo muito interessante aqui no texto de Atos 8, 26 a 40, que vai mostrar pra gente um outro motivo pelo qual nós devemos conhecer a palavra de Deus, o porquê você tem que conhecer a palavra de Deus. Você vai ver aqui que quando você conhece a palavra de Deus, quando você busca conhecer a Deus através da sua palavra, você chama a atenção de Deus. Deus, ele olha para você. Deus, ele se move a seu favor. A gente vai ver aqui nesse texto de Atos 8, 26 a 40, que isso acontece nessa história aqui. Então, vamos abrir a Bíblia nesse texto aqui, Atos capítulo 8, 26 a 40. A gente vai perceber uma coisa interessante aqui. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? O que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a assentar-se junto a ele.
Então, aqui a gente percebe uma coisa muito interessante, que por que Deus mandou Filipe ir até aquele homem, né? Aquele eunuco. Então, aqui no versículo 27, a gente percebe que ele veio adorar em Jerusalém. Então, o primeiro motivo, ele estava indo adorar a Deus, entendeu? Ele estava indo para Jerusalém adorar a Deus. Mas o ponto interessante, não só que ele tinha vontade de adorar a Deus verdadeiramente, é que ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava buscando entender a palavra de Deus. E Deus percebeu isso no coração dele. Deus olhou e disse, não, ele está tentando entender, porque ele vem lendo, ele está se esforçando. E aí Deus manda Filipe. Olha só, Filipe nem conhecia ele, com certeza Filipe não conhecia ele. A Bíblia não fala que ele conhecia. A Bíblia só diz que um anjo do Senhor mandou. E a gente percebe aqui no versículo 29 que o Espírito fala para Filipe, aproxima-te e acompanha-o. Ou seja, aqui a gente percebe que buscar a Deus, né? Lá em Deuteronômio 4:29 diz assim, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, quando você busca a Deus de todo o coração. E esse eunuco da história aqui, ele estava buscando a Deus de todo o coração. Ele estava indo adorar, ele vinha lendo a palavra, entendeu? E aí Deus se move em favor dele, entendeu? Manda Filipe ir atrás dele. Então, esse é o primeiro motivo. E eu poderia dizer o principal, né? Você chama a atenção de Deus quando você tem um interesse. Então, continuando aqui, em João 17:17 diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por que você tem que conhecer a palavra de Deus? Porque ela é a verdade. É ela que fala sobre Jesus. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, ela fala dele. Ela é a verdade, ele é a verdade. Entendeu? Então, você tem que estudar a palavra de Deus porque a palavra é a verdade, entendeu? Você não vai ser enganado se você estiver conectado com a verdade, entendeu? Deus vai perceber que você quer essa conexão, que você está buscando essa conexão, e Ele vai se mover em seu favor, não tenha dúvida disso. Então, o próximo texto que a gente vai ler aqui é Efésios 6, 13 a 17. Aí a gente vai ver o que está dizendo lá sobre a palavra de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui a gente percebe que, em termos intercambiáveis, Deus ele compara a palavra, né? A Bíblia, né? Compara a palavra com capacete da salvação, espada do Espírito. Quando ele fala de escudo da fé, ele está falando também da palavra de Deus, porque lá em Romanos 10:17 ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele fala aqui sobre o escudo da fé, ele está falando sobre a palavra de Deus também. Quando ele fala cingindo-vos com a verdade, ele está falando da palavra de Deus, porque lá em João 17:17 ele diz que a palavra é a verdade. Então, tudo está conectado. Então, aqui em Hebreus 4:12 está dizendo assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quer dizer, a palavra de Deus, ela vai até o íntimo do ser humano. Ela consegue dividir o ser humano, né? Ela consegue dividir a luz das trevas. Então, quando a gente vê aqui em 1 Pedro 1,23, está dizendo assim, ó: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então lá em Hebreus 4,12 e em 1 Pedro 1,23 diz que a palavra de Deus é viva. Então, quando você conversa, quando você estuda a palavra, quando você se conecta com a palavra, você está se conectando com algo vivo, você está se conectando com Deus, entendeu? Então você precisa ter esse contato. Então em João 6,63 diz: as minhas palavras são espírito e vida. Então vamos ler esse texto aqui para ficar mais claro. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, está tudo conectado. Hebreus 4,12, 1 Pedro 1,23, João 6,63, né? Tudo é vida. A palavra passa a ter vida quando ela passa a operar na sua vida, né? Ela passa a operar na sua vida quando ela passa a atuar através de você, entendeu? Então, por que eu tenho que conhecer a palavra de Deus? Porque através dela o mundo vai ser julgado. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, através da própria palavra, o mundo será julgado. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque como eu mostrei aqui, através da palavra de Deus, através do seu desejo de conhecer a Deus, né? Quando você estuda a palavra de Deus, né, com um desejo de coração de conhecer mais a Deus, Deus se aproxima de você, entendeu? Então esse é um principal motivo pelo qual você precisa conhecer a palavra de Deus. E no vídeo 2 eu vou mostrar para você outros motivos, né, que já é o motivo do engano, para você não ser enganado. Então no vídeo 2 a gente vai continuar esse estudo, para não ficar muito grande o vídeo também, né, e cansativo. A gente vai fazer um vídeo 2 sobre ainda a palavra de Deus, certo? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, dê o seu like, faça comentários, faça perguntas aí nos comentários e a gente vai tentar responder aqui, beleza? Até mais, pessoal.